Deus me deu uma palavra de sabedoria, uma palavra de ensino para nós, amém, queridos? Eu pretendo ser breve, como eu sempre falo, né? É só para fingir, só para de repente acalmar o seu coração e falar, o pastor vai acabar o culto cedo, amém? Mas eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo, querido. O tema da nossa mensagem é atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ontem eu estava lendo mais uma vez Efésios. Efésios, na minha opinião, Efésios é a principal carta, é o tratado eclesiológico da igreja. Se nós queremos entender o que é a igreja, como que a igreja deve fluir, é a carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela é a direção. Amém? E ontem, lendo mais uma vez, esse versículo me chamou a atenção, e eu falei, o que é atingir a medida da plenitude de Cristo? E Deus me deu uma ministração maravilhosa, eu tenho certeza que assim como Deus ministrou a minha vida, Ele vai ministrar a sua também, amém? Abra comigo, carta aos Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13 apenas. Efésios, capítulo de número 4, versículo de número 13. Amém? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade. Aqui está a chave. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos ler mais uma vez? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Feche os seus olhos, Pai. O Senhor tem nos abençoado, Pai, com esta palavra, e eu tenho certeza que o Senhor tem algo a ministrar aos nossos corações, a tratar com cada um de nós. Pai, eu quero pedir, assim como o Senhor ministrou a minha vida, Senhor meu Pai, que possa fluir esta palavra no coração dos teus filhos. Pai, que esta palavra venha jorrar como água viva no coração de cada um deles, Pai, e que em nós o Senhor possa encontrar um coração disponível, um coração acessível, Pai amado, para entender, compreender e aprender os teus desígnios, aquilo que o Senhor deseja e anseia para nós. Nós glorificamos, Pai, o teu nome, porque o Senhor tem nos abençoado com a tua palavra. Vem ministrar as nossas vidas, Espírito Santo, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós oramos. Amém, amém e amém. Queridos, logicamente, esse texto, se você pegar todo o contexto dentro de uma interpretação, dentro de uma hermenêutica bíblica, ele está falando dos 5 ministérios. Ali você vai ver que Paulo está tratando a respeito dos 5 ministérios. E isso, esse propósito de alcançar, de atingir a medida da plenitude de Cristo está relacionado aos 5 ministérios. Mas o que me chama a atenção é que Paulo, ele é enfático, principalmente quando você vai na versão NVI ou na NVT, que ainda fica um pouquinho mais claro. Ele fala que nós, como cristãos, devemos alcançar um alvo, nós temos um objetivo a ser alcançado. E este objetivo se chama maturidade. A maturidade espiritual, a maturidade cristã. E a maturidade, queridos, ela é de suma importância para as nossas vidas. Muitos de nós aprendemos por muito tempo que apenas a fé é um elemento importante. E eu falo para você que a fé, ela é talvez o elemento mais importante do cristianismo, porque somos salvos pela fé. Todavia, querido, para nós alcançarmos níveis maiores em Deus, para que nós possamos viver coisas de maior excelência, a maturidade, ela é de suma importância. Porque sem maturidade, nós não podemos elevar o nível. E o desejo de Deus é que você eleve o seu nível. Deus tem novos níveis de revelação para você. Deus tem novos níveis de conhecimento para você. Deus tem novos níveis de espiritualidade para nós. Todavia,
este nível, ele só pode ser atingido, ele só pode ser alcançado se for através da maturidade. E Paulo, ele vai ser muito enfático quando nós devemos atingir a maturidade, a ponto, essa maturidade não é uma maturidade comum, não é simplesmente ganhar um pouquinho de experiência. Paulo, ele diz que nós devemos atingir, nós como igreja, devemos alcançar, atingir o nível da medida da plenitude de Cristo. E isso, amado, é um ponto de interrogação, porque sabemos que Cristo é perfeito, sabemos que Cristo é excelente, nele não há sombra de dúvida e variação. Como chegaremos a esse nível? Essa é a pergunta que fica. Como alcançaremos esse nível? Logicamente, Paulo fala do exercício dos 5 ministérios, que na operação dos 5 ministérios, a igreja ela vai crescendo e sendo edificada em amor. E isso nós reputamos por importante. Mas o que é? A questão não é simplesmente o operar dos 5 ministérios, mas é entender o que é a plenitude de Cristo. Amém, queridos? Na Bíblia, na versão Amplified, uma versão em inglês, eu peguei esse texto porque ali ele tem, por isso que é Amplified, ela é uma versão amplificada, e ela tem alguns comentários que, amados, muitas vezes é uma chave que vira, e mais uma vez, esse texto, quando nós trazemos para essa versão, ele diz assim: até que todos nós alcancemos a unidade da fé e no conhecimento do Filho de Deus, crescendo espiritualmente. Levante a sua mão e declare comigo: eu preciso crescer espiritualmente. Mas fale com mais potência, diga: eu preciso crescer espiritualmente. Amém, queridos? Para nos tornarmos um crente maduro, alcançando a medida da plenitude de Cristo. E aí vem o comentário: manifestando sua completude espiritual e exercendo nossos dons espirituais em unidade. O que seria então alcançar esse nível, essa medida? É revelar Cristo por completo. Se Paulo escreveu que nós, como igreja, precisamos atingir, significa que é possível alcançar o nível de Cristo. Quando nós falamos de nível, nós estamos falando no nível de caráter. E este caráter, ele já começa a nascer em nós a partir do novo nascimento. Então Paulo, quando ele está falando dessa completude, ele está falando do caráter, e através do caráter, através de um caráter maduro, nós podemos exercer os dons espirituais em unidade. Porque se você pegar no contexto, Paulo diz que na justa operação de cada parte, as outras crescem. Isso está falando num padrão de corpo de Cristo, porque Paulo está exemplificando a igreja como corpo. Então, na medida em que os 5 ministérios operam, as outras partes crescem. Todos os dons estão em crescimento, todos os dons estão em evolução. Para que a igreja seja o quê? Cresça e edificada em amor. Mas o alvo aqui é alcançar, atingir a medida da plenitude de Cristo. Será que conseguimos? Conseguimos claramente. Amados, para a gente entender essa completude, nós precisamos entender que o destaque é se tornar um filho maduro. Levante a sua mão comigo e diga: eu preciso me tornar um filho maduro. Porque todos somos filhos, amém? Obrigado pela sua empolgação. Eu vou falar de novo: todos somos filhos, amém? Você não é órfão espiritual, você tem um pai. Então, se você tem um pai, logicamente você é filho. E todos nós, por sermos filhos, precisamos nos tornar filhos maduros. Romanos capítulo 8, versículo 14 ao 16,
O texto vai dizer assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ou testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém? O Espírito testifica que somos filhos. Mas no versículo 14 diz: aqueles que são guiados é que são filhos. Nós precisamos entender essa dinâmica. Eu tenho uma mensagem que eu prego há muito tempo, e ela coube nesse ponto para que você possa entender onde nós precisamos chegar. Aqui nesse texto, no versículo 14 e no versículo 16, ambos os textos falam que somos filhos. Versículo 14 diz: todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho. E no versículo 16 diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Na tradução foi colocado filhos, mas aqui, na língua original, no grego, nós vamos encontrar dois termos para filhos. Eu quero começar pelo versículo 16, que diz que o Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos. Esse termo filho, no versículo 16, é o termo teknon. Teknon é criança. Teknon, em grego, é uma criança. Então o que acontece? O que Paulo está dizendo no versículo 16? Que o Espírito de Deus, que é o meio pelo qual nós clamamos Abba, Pai, que nós temos a possibilidade de chamar Deus de Pai, ele testifica que nós somos crianças de Deus. Literalmente, você é o queridinho de papai. Nós somos uma criança de Deus. Por que fala de criança? Porque é alguém que foi gerado em Deus. E o novo nascimento fala sobre isso. Quando Jesus conversa com Nicodemos, no capítulo 3 de João, ele diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nós nascemos do Espírito, então nós somos filhos gerados em Deus. Amém? Mas não basta ser gerado em Deus, assim como uma criança, quando ela nasce. Uma criancinha, ela nasce, estou vendo ali a criança, a filha no colo do pai ali. Ali ela está como uma bebezinha, uma criança. Não sabe nada. E vagarosamente ela vai alcançar novos níveis. Daqui a pouco ela está gatinhando. Daqui a pouco ela está caminhando. Daqui a pouco ela vai crescer. E o tempo vai passando e ela vai atingindo novos níveis. Quando Paulo, no versículo 16 de Romanos 8, diz que o Espírito testifica, é porque todos nós que somos gerados e estamos numa fase de criança, precisamos ser confirmados. Então sempre o Espírito está confirmando: você é meu filho, você é meu filho, você é o 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 meu filho. O Espírito testifica em nós, ele testemunha dentro de nós que nós somos filhos. Mas não dá para passar a vida toda fazendo beicinho para Deus olhar para mim e falar: você é meu filhinho. Paulo, no versículo 14, vai dizer: todo aquele que é guiado pelo Espírito, este é filho. O termo agora deste filho já não é mais teknon, é huios. O termo usado por Paulo é huios. E huios fala de adulto, filho crescido, filhos que avançaram. Quando a Bíblia vai falar, por exemplo, que Jesus é o Filho de Deus, o termo
termo usado para Jesus no Novo Testamento, para falar que ele é filho, é huios, porque ele é o filho maduro de Deus. E qual é a característica do filho maduro? É o filho que ele não precisa mais de testificação, mas ele precisa de direção. Amém? Um filho maduro, ele vive debaixo da direção do Espírito. Ele caminha governado pelo Espírito. Crianças são governadas pelo seu instinto. Crianças são governadas por aquilo que vê. Mas filhos maduros são guiados por direcionamento. Porque aprendeu. Porque cresceram. Porque avançaram. Infelizmente, queridos, muitos de nós, na caminhada cristã, nós somos apenas filhos gerados porque não avançamos e não crescemos na fé. Não atingimos a maturidade. E este é o problema de muitos cristãos, de muitos de nós que paramos no tempo e nunca avançamos na fé. Nunca crescemos na fé. Nunca avançamos em níveis de espiritualidade. Nunca atingimos níveis maiores em Deus. Nunca alcançamos o sobrenatural. Por quê? Nós estacionamos no nível tecnon, no nível criança. E chegou o tempo, querido, da igreja sair do nível criança. Fase criança. Conte isso para alguém que está perto de você, só para dar uma movimentada nela e diga para ela assim: irmão, mas dá um berro na orelha dela para ela acordar. Fala: irmão, chegou a hora de sair da fase da infância. Chegou o momento de sairmos da infância espiritual. Porque muitos de nós ainda estamos vivendo, Aguinaldo, como se fôssemos bebezinhos na fé. Estamos esperando o pastor fazer uma ligação para mim. O pastor não liga para mim. Estamos esperando a bênção cair do céu. Ficamos tristes quando Deus fala não. Não gostamos de passar por provação. Faz sentido para você ou não? Como criança. Agimos muitas vezes como criança, porque espiritualmente falamos, nunca saímos de uma mentalidade de criança. Paulo vai dizer isso para a igreja de Corinto. Eu estou tendo que voltar no leite com vocês. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino. Mas quando me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Ei, eu quero dar um despertamento para você hoje. Chegou a hora de você sair do tempo de menino. Pastor, por que isso? Porque Deus tem novos níveis para você, querido. Estamos no mês de... Se você entender essa mensagem hoje, você não vai ter dificuldade de entender a mensagem da semana que vem. Sabe por quê, querido? É tempo de peça, é tempo de transição, é um novo tempo. Deus tem novas estações, Deus tem novos níveis para a igreja. Só que eu quero dizer para você, só vai alcançar esse nível se a sua mentalidade de criança der lugar a uma mentalidade de adulto. Eu não estou falando de vida, estou falando de espiritualmente. Eu estou falando de maturidade emocional, estou falando de maturidade intelectual, estou falando de maturidade espiritual, porque uma depende da outra. Por isso que Paulo ele faz a distinção. Porque filhos crianças precisa sempre de testificação. Está sempre buscando uma palavra de afirmação. Filhos maduros não precisam de palavra de afirmação, mas precisam de direção. E aqui está a diferença. Nós precisamos alcançar um nível de maturidade para chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Você está comigo? Então chegou o tempo de deixarmos de ser crianças. Chegou o tempo de deixarmos de ser meninos na fé. Só quem tem coragem, levante a mão e diga: eu preciso deixar de ser menino na fé.
Nós precisamos, querido, eu não sei quanto tempo você tem de cristão, eu não sei quanto tempo faz que você se converteu, eu não sei qual é o nível que você atingiu, mas eu quero dizer para você, existe mais em Deus para você. Existe mais em Deus para você. Deus quer fazer coisas maiores em você. Deus quer fazer coisas maiores por você. Deus quer fazer coisas maiores através de você. Mas enquanto você estiver como menino, nada vai acontecer. Coloca para mim, por gentileza, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2. Gálatas capítulo 4. Coloca no telão para mim, tem alguém aí? Escuta lá, oh glória. Digo porque, enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um... Segura o texto, não tira ele da tela. Enquanto ele é uma criança, ele é menor de idade, ele não tem diferença de escravo. Por quê? Qual que é a diferença? O que é o escravo? Ele serve por recompensa. O escravo, ele tem uma mentalidade de recompensa. Amém? Você está comigo ainda? E muitos de nós estamos ainda vivendo, buscando em Deus uma recompensa. Só que a Bíblia diz ali, embora seja dono de tudo. Amados, muitos de nós, porque somos meninos, estamos ainda vivendo como escravos, buscando uma recompensa, sendo que tudo é meu. Ah, meu Deus, você não entendeu. Amados, tudo já é seu. Porque a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. Só que o que acontece? Por que nós não conseguimos desfrutar da herança? Porque somos menores e a nossa mentalidade ainda está buscando uma recompensa. Coloca versículo 2. No entanto, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado por seu pai. Ou seja, precisa de cuidado. Tem que ficar de olho para não fazer caca. Precisa ser pagiado. Amados, quando eu olho para esse texto, eu me lembro da parábola do filho pródigo. Quem conhece a parábola do filho pródigo? Nós conhecemos como a parábola do filho pródigo. Se eu pudesse dar um nome, eu falava que eram os dois filhos loucos. Por quê? Nós temos dois herdeiros, mas os dois com uma mentalidade de escravo. O que diz nessa parábola em Lucas 15:11? Começa em Lucas 15:11. O filho mais novo chega no pai e ele quer o quê? A sua recompensa. Dá a parte do bem que me serve, que é direito. E a Bíblia diz que ele vai, torra tudo. Por quê? Porque não tem maturidade. E o que acontece com aquele que não tem maturidade? A Bíblia diz, pega isso. A Bíblia diz que este filho, é uma parábola, eu quero que você entenda o que Jesus estava mostrando. Este filho, pela falta de maturidade, gasta tudo o que tinha e atrai para si uma tribulação tão grande que ele vai cuidar de porcos e sente vontade de comer a comida dos porcos. É exatamente isso que o nível de imaturidade leva muitos a fazer, a viver de migalhas. Mas é herdeiro, mas pegou parte, e a Bíblia diz que ele pegou apenas uma parte. Esse é o problema dos filhos imaturos. Recebem apenas uma parte e acham que já recebeu tudo. Existe muito mais em Deus para os seus filhos. Você ainda não recebeu tudo, irmão. Você acha que você viveu tudo, mas você não viveu.
Eu vim aqui nesta manhã dizer para você que tem muito mais em Deus para você. Existe muito mais em Deus para você. Existe muito mais de Deus para você. O teu Pai é uma fonte inesgotável. Então você não recebeu tudo, você pegou apenas uma parte da bênção, uma parte da herança. Mas como filho imaturo, você pega apenas parte da recompensa. E chega num nível a ponto de não ter mais nada e ter que se submeter a coisas que não era para você viver. Escute o que eu vou dizer para você. Muitas coisas que nós vivemos na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial, e em todos os níveis, sabe por quê? Muitas vezes a gente culpa o diabo. Infelizmente, nós aprendemos com a desgraça da teologia da prosperidade que tudo é culpa do diabo. E aí a gente aprende a transferir culpa. Aconteceu isso, foi o diabo. Aconteceu isso, foi o diabo. Aconteceu isso, foi o diabo. E se eu falar para você que o diabo tem CPF? Porque existem coisas que você vive, que foi você que causou, assim como filho imaturo, por causa da sua imaturidade. Por causa da sua imaturidade, você se submeteu a tribulações que não era para você passar. Mas você, por causa da imaturidade, porque tem escolhido com a sua mentalidade infantil, com a sua mentalidade de criança, você se submeteu a tribulações, a angústias e a coisas que é culpa sua. Pare de culpar o diabo. Pare. Amados, até quando nós vamos culpar o diabo das nossas más escolhas? Eu não sei com quem Deus está falando aqui. Ninguém mandou sair da sua casa e vir aqui hoje. Porque não tem nada. Eu mostro para você aqui, não tem nada com esboço. Deus está falando com pessoas aqui. Até quando, amados, nós vamos culpar o diabo por nossas más escolhas? Existem coisas, eu costumo brincar, querido, que tem coisas que nós fazemos que o diabo pega o seu caderno de anotação e ele fala, deixa eu ver como é que ele faz para aprender com ele. Porque a gente faz, amados, a gente faz cada caca na vida como esse filho imaturo. Como esse filho imaturo. Então existem coisas que você vive em todos os níveis. Mas hoje aqui eu quero especificamente tratar de nível espiritual e ministerial. Existem coisas que você começou a viver na sua vida, ou já viveu na sua vida, que não adianta você culpar o pastor, não adianta você culpar o diabo, não adianta você culpar Deus. Foi a sua imaturidade que levou você a isso. Foi a sua imaturidade que te levou a isso. E você precisa reconhecer. Porque, amado, se você não reconhecer, você não se arrepende. Foi o que aconteceu com esse filho. Quando ele chega no nível mais baixo, Lu, quando ele chega no nível mais baixo, ele fala o quê? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele, pai, pequei contra o céu e contra ti. E já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um de seus escravos, porque os escravos do meu pai comem pão, e eu aqui querendo comer comida de porco. O que mostra isso? Um coração em arrependimento. Se você não reconhecer, querido, escute, se nós passarmos a vida toda, escute o que eu vou dizer para você e anote para você não esquecer. Se nós passarmos a vida culpando o diabo, nós vamos sempre entender que nós sempre vamos precisar de libertação e não de arrependimento. E muitos de nós já não precisamos mais de libertação. Vamos fazer o seminário, eu conversava esses dias com uma filha, né? Acho que foi sexta-feira. Não, vamos conversar. Não, eu preciso de libertação, vamos fazer o seminário, vamos fazer não sei o quê, vamos fazer a escola da cura, a escola não sei o quê, do milagre e da libertação.
Por quê? Porque tudo nós estamos querendo arrumar um jeito de justificar as nossas más escolhas. Se todas as vezes que nós passarmos alguma coisa e nós quisermos culpar o diabo, sempre nós vamos estar buscando libertação e não arrependimento. E o que nós precisamos é de arrependimento. Este filho mostra um coração em arrependimento. E a Bíblia diz que ele volta. Aí entra o termo hebraico techuvá, fazer o caminho de volta. Eu sinto no meu espírito que aqui hoje de manhã tem pessoas que precisam fazer o caminho de volta. Você precisa fazer o caminho de volta. E a Bíblia diz que ele volta para casa. E o pai o recebe. Coloca um anel, coloca uma sandália, dá uma veste nova e faz o quê? Uma festa. Mas aí entra o outro filho louco. Os dois filhos aqui eram imaturos. A Bíblia diz que o outro filho, o mais velho, escuta o som da festa e pergunta aos empregados: o que está acontecendo? Aquele seu irmão, tipo assim, aquele traste, ele voltou. E seu pai está fazendo uma festa. A Bíblia diz que ele ficou o quê? Magoado. Ficou magoado. E a Bíblia diz que o pai vai ao encontro desse filho. E esse filho fala o quê? Há tanto tempo te sirvo. Se você entender isso aqui, querida. Há tanto tempo te sirvo. E o Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E esse teu filho volta, o Senhor mata o bezerro e faz uma festa. Sabe qual foi a resposta do pai? Filho, tudo que eu tenho já é seu. Você não entendeu o que esse pai falou. Tudo que eu tenho já é seu. Agora este teu irmão estava perdido e foi achado. Por isso que eu estou fazendo festa. Ele estava morto e reviveu. Mas você não, você é filho. O que o pai estava falando? Se você queria se alegrar com os amigos, era só pegar. Mas por que não pegou? Falta de maturidade. Agora aprenda o que eu vou dizer. Muitos de nós não acessamos coisas maiores em Deus, porque ainda estamos vivendo no nível de escravo. Estamos esperando uma recompensa. Estamos esperando ser reconhecidos. Amados, igreja, reino de Deus não é lugar de ser reconhecido. Se você quer ser reconhecido, você tem que ir no IML. Alguém aqui já ouviu falar no IML? Instituto Médico Legal. Morre! Vai lá. Aí nós vai lá reconhecer você. Alguém ainda quer ser reconhecido? O reino de Deus é um reino de filhos. O reino de Deus é um reino de filhos. E filho não precisa de reconhecimento porque tem identidade. Todo filho tem uma identidade. Se você é filho de Deus, você precisa saber que você tem uma identidade. A pergunta é: quem é você? Você é um filho que ainda é criança ou você é um filho maduro? Você ainda é um tecnon que precisa de testificação, precisa de afirmação? Ou você é ruios, o filho adulto, o filho que está debaixo de uma direção, um filho que caminha guiado, porque ouve, porque entende, porque reconhece a voz do seu pai. Amém? Então, amados, muitos de nós não acessamos níveis maiores em Deus, porque ainda estamos num nível de imaturidade espiritual. Estamos ainda numa mentalidade infantil. E chegou o tempo do crescimento. Chegou um tempo de crescimento para você. Amados, você crê no que eu estou falando? Você crê que eu sou profeta de Deus? Então escute o que eu vou dizer para você, porque eu sinto no meu espírito de falar. Deus vai começar a submeter você a testes para você aprender a reconhecer que tipo de filho você é. Se você é filho maduro ou se você ainda é uma criança, se você ainda é infantil. Amém? Quando Paulo, em
Efésios 4,13 diz que nós devemos atingir a maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ele está falando de um nível de maturidade muito excelente. E qual é esse nível? Amados, eu busquei nas Escrituras para entender qual é esse nível. E Paulo ele vai revelar esse nível em Filipenses. Abra comigo a sua Bíblia, em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao 8. Aqui nós encontramos claramente Paulo revelando a plenitude, a maturidade, a medida que nós devemos alcançar. Amém? Filipenses 2, verso 1 ao 8 diz assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta. Se você puder, tome nota desse texto, para você nunca mais esquecer. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui está a maturidade de Cristo. Dentro desse caráter da maturidade de Cristo que nós precisamos atingir, nós precisamos chegar nesse nível. Nós encontramos aqui 7 pontos do caráter de Cristo, desse caráter maduro que nós precisamos alcançar. Primeiro, filhos maduros buscam, valorizam e promovem a unidade do corpo de Cristo. O primeiro ponto do caráter maduro de Cristo é buscar, compreender, valorizar e promover a unidade do corpo. Não dividir a igreja. Não pensar que existe divisão no corpo de Cristo. Eu não digo nem promover aos outros e nem promover a si mesmo. Do tipo, eu vou ser a semana passada eu já falei sobre isso, mas vou falar de novo. Sabe aquele, eu vou ser o último a chegar, o primeiro a ir embora, não quero me relacionar com ninguém, não quero falar com ninguém, não quero servir ninguém. Para isso você revela o seu maior nível de imaturidade. Isso revela o quanto você ainda é criança, o quanto você ainda é imaturo. Porque todo filho maduro, ele ajunta e ele se coloca junto. Ele não espalha e nem se permite ser espalhado. Você está comigo, sim ou não? É isso que Paulo está dizendo. Se vocês têm louvor, se vocês têm palavra, tal, alegre meu coração, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo modo de agir, o mesmo espírito. E isso provém de Cristo. Levante sua mão e diga assim: eu preciso, como filho maduro, buscar, valorizar e promover a unidade do corpo de Cristo. A pergunta que eu faço para você é: até que ponto você está unido ao corpo de Cristo? Ou você é apenas um mero frequentador de culto de domingo? É isso que nós precisamos definir, queridos. Quando nós falamos isso, às vezes você pode até tomar um choque, falando, nossa, isso é um... Mas é para te chocar mesmo, querido. Porque aquilo que não te choca não te transforma. A verdade, ela choca, mas ela transforma. E eu não estou falando para te atingir, eu estou falando para que você possa amadurecer o teu pensamento, ter o seu pensamento transformado, para que você possa
viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus é que você esteja unido ao corpo dele, servindo o corpo dele, valorizando esta unidade. A unidade do corpo. Buscar, promover. Amém? Segundo, filhos maduros não trabalham e nem promovem a si mesmos. Olha o que Paulo vai dizer no versículo, deixa eu abrir aqui para ficar mais fácil. Olha o que ele vai dizer no versículo de número 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Você não tem que estar preocupado consigo mesmo. Filhos maduros não estão preocupados consigo, não estão preocupados com uma autopromoção. O que nós mais vemos hoje dentro de comunidades cristãs é pessoas que estão sempre buscando algo para se autossatisfazer. E isso revela nível de imaturidade. Se você ainda está preocupado em autossatisfação, em autopromoção, se você está trabalhando e servindo apenas a si mesmo, você está revelando o quão imaturo você é. Porque filhos maduros não trabalham nem promovem a si mesmo. O que Paulo continua no versículo 3? Mas humildemente considere outros superiores a você mesmo. E aqui eu já entro no 3. Filhos maduros não olham de cima para baixo, mas olham de baixo para cima. Considera os outros superiores. Alguns dias atrás eu falei que o lugar mais alto que nós devemos estar é nos pés dos nossos irmãos, amém? Porque nos pés dos nossos irmãos nós vamos olhar como? De baixo para cima. Nunca de cima para baixo. Nós aprendemos, infelizmente, com esse evangelho triunfalista, aquela historinha que eu gosto muito de brincar. Quem te viu passar na prova não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Vai estar entre a plateia e você nu? Vão olhar e ver Jesus brilhando em? Como se estar no palco fosse Olha para a pessoa que está perto de você e fala para ela assim: irmão, filho maduro não se contenta em brilhar no palco. Filho maduro está feliz quando ilumina o mundo. A sua satisfação é brilhar Cristo lá fora. Muito obrigado, eu agradeço as palmas, eu estou feliz com elas. Agora, se for para Jesus, melhore ela, por favor. Amém? Chega de pensar, querido, que você é luz de palco. Quem pensa em luz de palco é filho imaturo. É filho que ainda não entendeu o caráter do evangelho. Ainda não entendeu o que é ministério, ainda não entendeu o que é cristianismo. 4. Filhos maduros não são egoístas e interesseiros. Versículo de número 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses de outros. Os filhos maduros, eles saíram do nível de egoísmo, de egocentrismo. E entra num nível de, eu vou servir, mas a pessoa não pode te oferecer nada, mas a igreja não pode te oferecer nada, mas não pode te fazer, não me interessa, eu vou servir. Eu não vou buscar o que é meu, eu não vou buscar o meu interesse, eu vou buscar o que é dos outros. Porque, amados, na medida em que eu sirvo, eu sou abençoado por Deus. Enquanto eu estou cuidando dos outros, Deus está cuidando de mim. Enquanto eu estou servindo os outros, Deus está cuidando de mim. Você está entendendo, querido? Esse é um nível de maturidade, isso é a plenitude de Cristo, de Efésios 4:13. 5. Filhos maduros não se apegam a títulos, posições e status sociais.
Versículo de número 5 e 6 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, o Filho maduro, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Pessoas que, amados, existem pessoas que se apegam tanto a título, a posições, a status, do tipo, se tirar o ministério de mim eu morro. Ou fazem questão de ser chamado pelo título. Ô Rodrigo. Rodrigo não. Apóstolo Rodrigo. Oh. Se você não me chamar de apóstolo, você está debaixo de maldição, irmão. Nós recebemos um filho esses dias. E ele me abordou, ele falou assim: como que eu te chamo? Te chamo de pastor, de bispo, de apóstolo? Só faltou falar substituto querubim. Eu falei para ele assim: meu nome é Rodrigo. Essa é a minha identidade. Então você pode me chamar de Rodrigo. Porque o resto é apenas o meu chamado. E eu não quero ser reconhecido por aquilo que eu faço. Eu quero ser reconhecido por aquilo que eu sou. E eu sou o Rodrigo. Eu sou o Rodrigo aqui, eu sou o Rodrigo na minha casa, eu sou o Rodrigo viajando. É ou não é, Anderson? É, né, Creuza? Eu sou o Rodrigo viajando, dançando lá no Monte Sião. Eu sou o Rodrigo em qualquer lugar. Amados, quando você tem quando você entende a sua identidade em Cristo Jesus, os títulos já não importam mais. Foi isso que aconteceu. Jesus ele era tão maduro, ele sabia tanto que ele era, que mesmo sendo Deus, ele não achou que isso fosse algo relevante, porque ele estava como homem. Ele sabia quem ele era. Levante a sua mão e diga comigo assim: eu preciso urgentemente saber quem eu sou. Porque o dia que você descobrir quem você é, querido, você vai sair desse nível de imaturidade. Criança não sabe quem é. Mas o adulto ele tem que saber quem ele é. Amém? 6. Filhos maduros se tornam servos, não senhores. Versículo 7 diz: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Mas Jesus não foi escravo porque buscava uma recompensa. Ele servia porque era filho. Ele era herdeiro. Aqui está a diferença do filho maduro e do filho imaturo. O filho imaturo ele serve por recompensa. O filho maduro serve porque é proprietário, porque é dono, porque é herdeiro, porque tudo lhe pertence. Tudo lhe pertence, querido, e você precisa entender que você não serve porque você vai receber o reconhecimento, que você vai esperar um cabrito para fazer churrasco, como o filho lá do filho pródigo, o filho mais velho do filho pródigo. Não, você precisa entender que você serve porque você sabe que você está herdando um reino inabalável, como diz Hebreus 10. Nós recebemos um reino inabalável. E precisamos entender isso. Não servir buscando, não porque, não querido. O filho maduro, ele se torna servo. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se tornou servo. Mas ele não era filho? Ele é filho. Ele é rei dos reis. Ele é senhor dos senhores. Mas como ele sabia quem ele era, ele não teve dificuldade de entender qual era o seu propósito. E isso eu também vejo em Paulo. Coloca Romanos 1:1. Eu falo isso no livro que eu escrevi sobre os 5 ministérios. Romanos 1:1. Paulo sabia quem ele era. Não tire o texto, por favor. Paulo, quem que ele era? Ele era o quê? Pastor, mas ele não era o apóstolo? O apóstolo vem de quando? O ministério vem em segundo plano. O ministério vem em segundo plano. Você precisa saber quem você é. Quem que eu sou? Servo de Cristo. Primeiro, eu sou Paulo. Eu sei quem eu sou. Eu não sou mais o Shaul, Rachalia. Eu não sou o grande. Eu sou o Paulo, eu sou o menor. Eu sou o menorzinho. Eu sei quem eu sou o menor. E ele mesmo fala: eu sou o menor de todos os apóstolos. Eu sou o menor dos menores. Então eu sei quem eu sou o Paulo. Essa é a minha identidade. Qual é a minha vocação? Ser servo de Jesus. Aliás, minha condição.
servo de Jesus. Jesus, como homem, ele não teve problema de reconhecer que ele estava como servo. Tanto que na cerimônia de lava-pés ele disse o quê? Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo. Aliás, o ministério veio em terceiro lugar, porque primeiro vem a sua identidade, segundo vem a tua condição, terceiro vem a sua vocação. Não coloque a sua vocação à frente da sua identidade, porque aí você vai achar que você é o que você faz. Você não é o que você faz. Você não é o que você faz. Você é o que Cristo quer. Você é o que Cristo formou em você. Um novo homem, uma nova criação. E aí vem a carreira separado para o Evangelho de Deus. Então nós vemos isso. Paulo, ele tinha isso muito nítido no seu coração. Então entenda algo. Filho maduro não tem problema de servir. Porque todo filho maduro é servo. E por último, para concluir a mensagem. Filhos maduros são obedientes e colocam a vontade de Deus acima de tudo e a qualquer preço. Isso é filho maduro. Filho maduro coloca a vontade de Deus acima de tudo e a qualquer preço. Olha o que diz o versículo 8. E sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. E morte de cruz. Foi obediente até a morte. E morte de cruz. Por isso que a Bíblia, quando vai tratar de Jesus, trata Jesus como filho huios, o filho maduro. Então, amados, concluindo, quando eu olho para Efésios 4,13, que Paulo diz que nós devemos atingir a medida da plenitude de Cristo, é termos em mente que nós devemos buscar essas 7 condições do filho maduro. Essas 7 condições do filho maduro. Nos tornarmos filhos maduros. Para que nós possamos, amados, viver o que Cristo viveu. Porque aí em versículo 9 diz, por isso Deus o exaltou. Por isso Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome. O que Jesus fez? Ele foi elevado a um nível maior de excelência em Deus. Eu vim aqui dizer para você, Deus tem níveis maiores de revelação para você. Deus tem níveis maiores de entendimento para você. Deus tem novos limites do sobrenatural para você alcançar. Mas para isso, precisa haver em nós o mesmo sentimento, a mesma maturidade que houve em Cristo. Precisamos atingir a medida da plenitude de Cristo. Levante a sua mão para encerrar e diga, eu preciso atingir a medida da plenitude de Cristo. Para você alcançar, querido, novos níveis em Deus. Existe mais de Deus para você. Existe mais de Deus para você. Existe mais de Deus para você. Se coloque em pé em nome de Jesus. Existe mais em Deus para você. Existe mais em Deus para você.